Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor Jesus ele te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a sua vida. No vídeo de hoje nós iremos fazer essa linda vela com o tema Moana. Eu vou te ensinar o passo a passo e com ele você pode criar vários modelinhos de vela. Primeira coisa que nós iremos precisar é da massa de biscuit. Ela vem assim, branca, mas também já vem de colorida. Eu prefiro comprar branca porque eu tenho várias tintas aqui em casa, então eu posso brincar com essas tintas e formar o tom e a cor que eu quero. E para atingir essa massa não tem mistério, você vai precisar de tinta de tecido, colocando aos poucos até atingir o tom que você quer. Essa massa ela tem tendência, depois que ela descansa, depois que você modelou ela descansa, ela fica mais escura. É muito importante você deixar essa massa dentro de um saquinho, porque ela resseca com facilidade e é muito difícil você modelar uma peça perfeitamente quando ela está ressecada. Então, para isso não acontecer, coloque em um saquinho, feche ele bem, até chegar a hora de você começar a modelar. Eu gosto de primeiro tingir todas as cores que eu vou fazer e só então, depois, começar a modelagem. E a primeira coisa que nós iremos fazer depois que tingimos é modelar o número. O número que eu vou fazer é o 5. Eu fiz uma minhoquinha bem compridinha, não fiz muito fininha, porque senão ele não consegue ficar em pé. E fiz a modelagem do 5, sem precisar de molde nem nada. Se você tiver dificuldade nessa parte, você pode pegar um modelozinho no celular, posiciona a folha em cima do celular, faz o desenhozinho, o rascunho bem simples, só para ter como base. E agora nós iremos fazer a Moana. Eu já fiz vários bonequinhos sem precisar de molde nenhum. Esse molde de silicone ele facilita bastante, porque você só precisa colocar a massinha e depois retirar. Você faz uns ajustes, dá uma alisadinha só para deixar ele bem bonitinho, mas nada que precise de muito tempo. Mas se você não tiver esse molde, você consegue sim fazer sem ele. É só olhar como está o bonequinho aqui e ir fazendo desse jeito. Caso o teu molde ou o teu bonequinho ele esteja com alguma rachadura, você consegue amenizar isso utilizando água. Algumas vezes você consegue sumir completamente com rachaduras e imperfeições, apenas utilizando água e alisando. Não te preocupa que quando você começar a alisar, a tendência é onde bateu água ficar um pouquinho mais claro. Depois que essa massa secar, isso volta ao normal e fica no tom que você estava utilizando. No rostinho eu vou utilizar esses olhinhos resinados, que eu também comprei na Shopee. E é só fazer a aplicação, desse jeitinho que eu estou mostrando. Pressiona, você tem que fazer a aplicação enquanto a massa ainda está mole. No biscuit você consegue fazer vários tipos de trabalhos enquanto a massa ainda está mole. E tem alguns trabalhos que é de preferência utilizar quando a massa já estiver mais durinha. Você vai precisar de um palito de dente para sustentar a cabeça nesse corpinho. Não precisa enfiar a cabeça agora. Você só precisa marcar. Enquanto esse pescocinho ele está mole, você faz a marcação e retira. Vou fazer os cílios e as sobrancelhas utilizando tinta de tecido. E para colar as peças, por exemplo, pescoço no corpinho, depois que a massa já está seca, eu gosto de utilizar colar tudo. Mas se você for colar enquanto a massa ainda estiver mole, apenas água ou cola branca já é o suficiente. Lembrando de nada em excesso. Nem cola tudo, nem água e nem cola branca. Um pinguinho já é o suficiente. Esse corpinho ele já secou. Agora eu vou posicionando, eu quero que ele fique para começar a modelagem da roupinha. E para fazer a roupinha de Moana, eu peguei alguns desenhos da boneca para ter uma noção de como eu quero que fique. E a primeira parte da roupa é essa sainha de franjinha. No desenho Moana, a maioria da paleta de cores, quando se refere a ela, é cores terrosas. Então, você pode ir tingindo uma cor, depois você mistura com o restante da massa que sobrou da outra cor. E assim você vai brincando com as cores. Você não precisa ter uma imensidão de tinta para fazer esse tipo de trabalho. Com as massas já tingidas, você pode ir brincando. Sobrou massinha meio alaranjada, sobrou massinha marrom, mistura um pouquinho que você vai ver, vai criar outras cores. E como eu já falei, quando a massa ainda está mole, eu colo ela com água. Desse jeito estou fazendo a roupinha. Agora eu vou fazer a parte de cima da saia, onde vai ficar sobreposta a essa saia de franjinha. E esse modelinho são duas partes. É uma saia sobre a outra em triângulos, como se fosse uma renda.
Então eu vou fazer os triângulos com a ajuda dessa esteca. Mas se você não tiver, você pode utilizar o estilete, régua, tesoura. Vai por mim, você consegue brincar com a modelagem sem precisar necessariamente ter moldes ou ferramentas apropriadas para isso. É claro que se você tiver essas ferramentas vai facilitar bastante. Mas se não tiver, não é desculpa para você não fazer. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar a notificação para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo e eu sempre faço eles com muito carinho. Então se você quer me acompanhar mais de perto, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. E eu repeti o mesmo processo da saia de baixo na saia de cima e sobrepus uma sobre a outra. Desse jeitinho que eu estou mostrando. Lembrando que a saia ela tem tipo uma fenda em uma das laterais das pernas. Então o acabamento tem que ficar aí. Você tem que esconder, cortar certinho para o acabamento ele ficar quase que imperceptível. Depois fiz uma tirinha laranja, porque é a cor da faixinha que sustenta a saia de Moana. E posicionei-se desse jeitinho que eu estou mostrando. Para cortar, normalmente eu utilizo essas tesouras que eu acho mais fácil quando a peça já está na boneca. Quando está na bancada, eu prefiro utilizar a esteca. Mas isso é questão de gosto. Você vai modelando e vai descobrindo o que é mais fácil para você. Para fazer o top, eu fiz uma tirinha laranja na cor da faixinha. Fiz essas tirinhas para fazer tipo uma franjinha no top e colei. Lembrando de deixar a emenda para as costas, porque o cabelo dela vai cobrir. Com a ajuda do molde, eu fiz os dois bracinhos. Primeiro eu posicionei um bracinho. Eu achei que ele ficou meio que gordinho, então eu fui retirando um pouquinho do excesso da massa. Você pode fazer isso também, independente de você estar utilizando molde ou você estiver criando um bonequinho do zero. Fiz a marcação para esse bracinho ele ficar tipo cruzadinho aqui na cintura. E o outro bracinho ele vai ficar sustentando o remo que Moana utiliza. E lembrando que você vai escolher a cola que mais te agrada. Não te prende em minhas opiniões, porque você vai fazendo e você vai vendo qual jeito vai ficando mais fácil e mais prático para você. E para fazer o remo da Moana, primeiro eu fiz um canudinho de massa, coloquei um palitinho de dente no meio para deixar firme, esperei secar e depois eu fiz o estilo uma folha com o mesmo tom de massa, colei com água e esperei secar. Antes de posicionar na mãozinha dela, é muito importante você esperar secar para ir fazendo esse boneco para ele não se desmontando, porque vai por mim, é triste quando você vê sua peça se desmontando por falta de secagem. Para isso não acontecer, é melhor fazer passo a passo. Coloquei um pedacinho de massa marrom escuro na cabeça da Moana para começar a fazer os cabelos. Eu coloco essa massinha para fazer um fundo no cabelo. E para fazer o cabelo não tem mistério. Você vai fazer tirinhas. Espera secar uns 10 segundinhos, 20 segundinhos. E depois você vai fazendo essas voltinhas que eu estou mostrando. Eu te aconselho a depois que você fizer esses cachinhos, não deixar o cacho secar totalmente antes de colar no cabelo. Porque desse jeito, ele ainda mole, úmido na realidade, ele vai facilitar na colagem. Ele adere melhor e mais fácil, porque você consegue ir espremendo a massa e retirar todo o excesso. E você vai fazendo desse jeitinho, vai fazendo caixinhas e colocando. Esse cabelo ele tá marrom, mas a tendência é ele ficar mais escuro, porque como eu já falei, cores mais escuras, ela tem a tendência de ficar ainda mais escura depois que seca. Essa parte do cabelo é uma das que mais dá trabalho, mas eu diria que é uma das mais satisfatórias, porque o cabelo ele fica incrível, é uma das partes mais bonitas dos bonequinhos. É onde você pode brincar e deixar o seu bonequinho com um rostinho gracioso. Sem contar que se tiver alguma imperfeição nas costas, nos bracinhos, você consegue esconder. Dependendo, claro, do modelo do cabelo que você for fazer. Eu aplicando os caixinhos e com auxílio de uma esteca, eu vou fazendo as marcações, tirinhas na cabeça para fingir que é os cabelos da parte de baixo. E eu tive que repetir esses processos de fazer os caixinhos, esperar secar por alguns segundos, umas 6 a 7 vezes, para deixar o cabelo bem armadinho. Uma observação é que esses caixinhos não ficou tão grossinho e nem tão fininho, porque eu já vi algumas modelagens que as
pessoas que estão fazendo deixam o cabelo bem armado apenas com alguns cachinhos. E eu queria que ele tivesse esse movimento, essa sensação de realidade. Mas isso, novamente, é questão de gosto. Se você quiser, você pode fazer caixinhos mais grossos. Desse jeito vai poupar mais tempo. E olha só como ficou lindo, simplesmente perfeito esse cabelo. Coloquei uma florzinha rosa para dar uma quebrada nos tons terrosos. E novamente fiz as marcações. Se você observar, o centro da cabeça dela ficou um pouco mais claro. Mas não te preocupa, depois que secar, fica na cor de todo o cabelo. Depois que eu fiz o 5 e já tá secando, terminei de fazer a Moana, eu agora vou fazer o nome. Já fiz os desenhos na roupa, uma tirinha branca para fingir que é a renda que tá na roupa da Moana. E também fiz o colar onde fica o coração de Tefiti. Nessa vela eu também vou colocar o nome da minha filha. Então eu utilizei também um molde, mas eu já fiz velas onde o nome foi feito manualmente do jeitinho que eu fiz o número 5, sem precisar de molde nenhum. E depois que você termina a modelagem de Moana, a gente vai começar a modelar e a posicionar, colar todos os adereços de uma vez para deixar essa vela bem charmosa. Utilizei um cortador para fazer essas voltinhas, mas se você não tiver, você pode utilizar apenas um círculo, a boquinha de um copo para fazer o círculo para posicionar essa vela. Esse fundo ainda está mole e a vela já está seca, então vai casar direitinho. Porque se você precisar pressionar o fundo, vai se adaptar bem à voltinha da vela. Fiz também essa barrinha com essa massa e retirei as letrinhas para fazer o nome. Outra observação é que essa massinha ela tende a encolher um pouco. Então, se você for fazer alguma coisa exatamente na medida, lembra que ela vai reduzir um pouquinho. E se você não tiver essa noção, pode ser que fique faltando um pedacinho de massa em algum lugar. Então, para isso não acontecer, bases como de nome, de vela, faz um pouquinho maior, porque depois que secar vai ficar no tamanho certinho. E eu tô colando o nome com água, porque ainda está mole. A plaquinha, as letrinhas já estão secas, porém a plaquinha ainda está mole. Vai segurar extremamente bem. Sem contar que depois que a água seca, não fica mostrando nada. Diferente se você utilizar cola e ficar um pouquinho de excesso. Mas se você for utilizar essa massinha de biscuit em outro lugar, por exemplo, no acrílico, você tem por obrigação utilizar a cola tudo. Porque se você for utilizar apenas a massinha, quando ela secar, a tendência é descolar. Agora deixa eu te mostrar como é que eu faço o pavio da minha vela. Eu pego um pedacinho de barbante e com uma vela eu vou fazendo desse jeito. Acendo a vela e vou molhando esse barbante com essa cera. É aí, simples desse jeito, que vai endurecer e você vai ter um pavio. Você pode fazer quantos pavios você quiser, no tamanho que você quiser. E deixa eu te mostrar como funciona direitinho esse pavio que a gente acabou de fazer. Super fácil, prático e muito econômico. Como eu já deixei o furinho do meu pavio, depois é só colocar, colar tudo e recortar. E a nossa velinha com o número 5 já está pronto. Fiz algumas florzinhas e agora é a hora de juntar tudo isso. Agora eu vou colar tudo que tiver de colar e vou posicionando de um jeito que fique legal. Aqui é interessante você ir posicionando, retirando, você vê onde cada peça ela se encaixa melhor. Não precisa ser igual ao meu, tem que ser do jeitinho que você queria que ficasse, o jeito que você acha mais bonitinho. Depois que eu terminar de colar tudo isso, eu vou envernizar essa peça para durar muito mais. Caso você vá utilizar essa peça uma vez e depois você vá descartar, você não precisa envernizar. Mas como aqui em casa, essas decorações de bolo de festa vira brinquedo para minha filha, eu vou envernizar para durar ainda mais, até porque ela ama essa bonequinha. E enquanto eu fazia, ela já pedia para ficar para ela. Aí desse jeito eu prefiro envernizar porque é criança. Se bater água, pode ser que comece a desmontar ou então a tendência do biscuit com contato com a água é ficar molenga. E o verniz ele não deixa que isso aconteça. Coloquei algumas pérolas para deixar essa vela ainda mais charmosa. E o verniz que eu vou utilizar é o verniz fosco. Mas eu vou te mostrar que eu utilizo algumas opções de verniz.
porque você pode utilizar a goma laca, que vai deixar essa peça brilhante. Olha só que gracinha ela ficou. Agora é a hora da gente envernizar para fazer com que essa peça dure muito mais. E para envernizar não tem mistério, você vai precisar do verniz. No caso eu vou utilizar o verniz fosco, mas você pode utilizar a goma laca. Precisar de um recipiente limpo e de um pincel, que você não vai reutilizá-lo para outras coisas. Porque depois que você termina de envernizar essa peça, o pincel ele tende a ficar muito duro. Muito duro. Então, você já separa esse pincel para sempre que você for utilizar esse verniz. E para amolecer o pincel sempre que você for utilizar, é só utilizar álcool. Deixa ele descansando um pouquinho. De preferência, sempre que você utilizar, você limpa com álcool, tira o excesso e guarda. A tendência é ficar durinho, mas sempre que você for reutilizar, faz o mesmo processo. E olha como é fácil fazer essa aplicação. Não te preocupa se ficar branquinho, você tira o máximo de excesso que você conseguir, mas depois que secar, ele some por completo. E fica simplesmente na textura e na corzinha da massa de biscuit. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, que eu tenha acrescentado algo na tua vida. Se sim, já sabe, já se inscreve e deixa aqui nos comentários o que você achou. Um grande beijo e o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.